Online. Muito boa noite. Eu vou chamar o nosso convidado agora também. Muito boa noite. Acredito que estou ao vivo já em 2 canais. Espero que vocês estejam me ouvindo, esteja bem. Acredito que sim. Boa noite. Vamos lá, estamos ao vivo em um dos canais. Vou chamar aqui um dos nossos colegas, nosso querido amado professor Ricardo Martins. Mitch. Peço a paciência de vocês. Hoje certamente vai ser um dia porque ainda não acabou, né, gente? Para mim ainda não acabou. Mas vai ser uma noite fabulosa. Certamente nós nos enriqueceremos demais com os conhecimentos que já chegarão a nós, né? Vamos participar agora. Falha na câmera. Meu Deus. Um pouquinho de paciência, gente, que agora deu uma travadinha no mouse, mas vai ficar tudo bem. Vamos lá. Ativar e desativar a câmera. Peço aos senhores um pouco mais da paciência, que é importante. Eu preciso converter aqui a minha câmera para a outra câmera. Muito bem, acho que agora a gente vai ter sucesso aqui. Muito bem, tivemos um sucesso aqui. Agora eu vou compartilhar para chamar o Dr. Ricardo Martins. Vamos convidá-lo. Adicionar pessoas. Vamos convidar. Muito bem. Jamais, é o primeiro. Pessoal, muito boa noite. Eu estou conectando as pessoas aqui para a gente poder iniciar hoje, né? Vamos lá, o Dr. Ricardo Martins, eu já consegui colocá-lo aqui. Deixa só me ver. Tudo bem, doutor? Como é que vai? Boa noite. Estou conectando as redes aqui, que sobrou para eu conectar as redes e todos. E a gente já tem 2 redes conectadas, 2 páginas conectadas. Vou conectar só mais uma e a gente já vai começar a bater um papo dessa situação aí. Deixa eu ver se o pessoal consegue te ver direitinho. Tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo muito bem, graças a Deus. Tudo beleza. Então, tá bom. Chrome. Deixa eu tirar a minha câmera. A minha câmera pode ficar desligada. Tadadadá. Captura de tela, janela. Agora acho que vai. Deixa eu me tirar daqui e vou me colocar aqui do lado. Prontinho. Agora sim estamos prontos, professor. Tudo bem? Tá bom, tudo em ordem. Tudo em ordem. Nesse dia, nessa noite, a gente vai conversar com algumas pessoas que estão nos assistindo num canal especializado, na verdade, em uma outra mazela humana, que é uma doença muito, muito tenebrosa, que é o câncer. Então, muitas pessoas que fazem parte desse canal, que estão nos assistindo, muitas vezes tem um parente ou um familiar acometido dessa doença, ou até mesmo uma outra doença terminal, pessoas com síndromes diversas, fibromialgia, e pessoas que têm vontade de poder auxiliar e estão aí auxiliando pessoas nessa rede social. Uma delas
conhecida do querido professor também, que é a Gisele Santos. Não sei se você já ouviu falar dela, lembra dela? Foi sua aluna. Ela é uma das idealizadoras desse projeto que trata sobre a questão da fosfetanolamina sintética. E nessa semana, eu por militar também na área criminal, teve uma grande situação que aconteceu com esse caso da senhora Mari Ferrer, né? E esse caso me chamou a atenção não só para a questão criminal em si, mas para uma outra questão que tem se avolumado muito, né? Que é essa questão do Tribunal de Justiça da Internet, né? Que está, inclusive, se bobear acima do STF, né? Ou seja, muitas vezes as decisões do Supremo Tribunal da Internet têm mais eficácia e mais efetividade, né? Em destruir o ser humano, em destruir aquela pessoa, do que efetivamente uma decisão assinada por um ministro, por um juiz, por um desembargador. Porque em questão de minutos isso pode tomar até uma proporção global, como é o caso dessa situação. Então eu gostaria muito que o doutor pudesse se apresentar, pudesse dizer algumas palavras, o doutor, como o doutor trabalha, o que o doutor faz, para a gente poder, para que as pessoas possam lhe conhecer primeiramente. Então, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, doutor Vanderlei. É uma honra, uma satisfação. Sempre que eu posso contribuir, trazendo informação para a sociedade, eu sempre me coloco à disposição, porque eu acho que as pessoas, às vezes, elas carecem desse conhecimento jurídico, e é o que você falou, muitas vezes elas ficam vendidas ou até rendidas a essa informação trazida pela internet, o que nem sempre é o ideal, né? O ideal é ouvir um especialista na área do que ouvir, na verdade, ou ler esses conteúdos que muitas vezes não têm boas intenções, né? Eu sou para a minha apresentação que eu faço no dia, eu sou advogado criminalista há 16 anos, eu sou professor universitário, leciono em algumas faculdades de São Paulo e interior de São Paulo, tá? E eu sou um curioso na área de direitos humanos, né? Eu sou mestre em direitos humanos, não digo que eu sou curioso, porque eu costumo ver e discutir como que essas questões relacionadas a direitos humanos, a direitos fundamentais, esbarra nas questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, acho que é isso que é importante nós debatermos, né? Porque às vezes as pessoas têm uma visão tão simplória dos direitos humanos, né? E quanto é muito mais do que as pessoas imaginam. Tá? Mas eu sou um simples advogado e um professor universitário. Fantástico, fantástico. Muito bom te ouvir, sabendo dessa grande humildade que você tem, e certamente a gente vai aprender muito hoje. Muita gente agora está chegando em casa, nesse momento, está conseguindo conectar o computador, ligar para poder nos assistir. Isso eu acho super importante, super bacana. Existem muitas questões ligadas aos direitos humanos que a sociedade deveria ter, penso eu, de formação desde a pré-escola, né? Desde lá atrás, porque eu acho que isso iria contribuir muito com o ser humano que temos hoje e que teremos no futuro. E estamos nos aproximando, né, de uma data importantíssima em cada região, que é uma data que as pessoas vão escolher os seus governantes, né? Pelo menos os da legislatura municipal, enfim, e que o chefe do executivo municipal também. É um momento que as pessoas devem receber uma mega quantidade de informação no que diz respeito à posição do outro, né? Ou seja, o que ele fez de ruim, que só vai acontecer isso, né? É o que mais vai acontecer. Se foi condenado disso, se foi condenado daquilo, se não fez aquilo outro. Então, acho que é importante que as pessoas se atentem muito nessas questões focadas à pessoa, porque nós tivemos agora nessa semana a divulgação de imagens de uma audiência criminal que tratou sobre uma questão bem séria, muito séria, e que tem tomado cada vez mais proporções no Brasil. Eu acho que o grande problema, na verdade, a grande situação, não é nem a questão, claro que é importante sim falar sobre a cultura do estupro, falar sobre a violência contra as mulheres, eu acho que é importante. Mas também acho que é importante que se observe que todas as regras que poderiam falar sobre o sigilo,
já vêm sendo quebradas já há algum tempo, né, professor? Exatamente. Infelizmente, um processo como esse nem poderia ter sido divulgado, porque todos os crimes que envolvem crimes, todos os processos que envolvem a apuração de crime contra a dignidade sexual, existe a restrição da publicidade, né? Não existe julgamento sigiloso depois da Constituição de 88. O que nós chamamos é um processo com a publicidade restrita às partes, né? Até porque envolve a intimidade das pessoas e tudo mais, e então preservando essa dignidade que os processos então têm a publicidade restrita. E isso já não acontece desde os julgamentos lá do STF, da vara lá de Curitiba, né? Isso não vem acontecendo, esse princípio da publicidade e da exceção à restrição da publicidade, parece que já não vem sendo respeitado já há um bom tempo. Na verdade, infelizmente, as pessoas estão transformando os processos judiciais em programas de televisão, porque eu acho que isso é muito perigoso para a manutenção do Estado Democrático de Direito e principalmente para a preservação da dignidade da pessoa humana. Essa questão que muito se fala sobre os direitos humanos, eu vou pegar um gancho aqui para tratar dessa questão. Acredito que o professor deve ter visto o julgamento do STF há uns dias atrás sobre a questão da liberação da fosfetanolamina sintética, que tratava, na verdade, sobre a declaração de inconstitucionalidade da Lei 13.269. Essa lei era uma lei que foi sancionada pela ex-presidente Dilma à época, diante de um grande lobby que o pessoal daqui do Instituto Essa Direito de Saber e tantas outras instituições fizeram para que essa lei viesse à tona, que trata-se de uma substância que tem se mostrado ao longo do tempo promissora para o tratamento dessa doença, tem dado esperança a muita gente. Já se mostrou que não é tóxica, mas que tem sido rechaçada pelo poder público. Há muitos anos atrás, em 2015 mais ou menos, nós ingressamos com diversos pedidos liminares lá no foro de São Carlos, e lá foi conseguido uma série de liminares que concediam fazer com que a USP pudesse fornecer esse suplemento. Muitas vidas foram salvas naquele momento. Depois, simplesmente houve a destruição do laboratório de química para que não pudessem produzir. E aí algum laboratório acabou tendo essa responsabilidade, mas o Estado de São Paulo cassou todas as liminares de uma vez só, numa decisão do presidente do Tribunal de Justiça à época, Renato Nalini, se não estou errado, e acabou criando uma polêmica gigantesca. Isso foi parar no STF e teve esse desfecho. Eu comentei aqui que essa situação de inconstitucionalidade da lei, ela não trata cada caso em concreto. E cada caso em concreto deve ser avaliado, porque o princípio da dignidade da pessoa humana tem que ser sempre melhor avaliado. Porque imagino eu, não sei se compartilha do mesmo pensamento que eu, um suplemento, um medicamento, uma substância que não se demonstra tóxica ao ser humano, em uma pessoa que está em uma situação que não tem mais esperança, ou seja, ou você vai morrer, né? A verdade é essa, você vai morrer, você está destinado a isso, você não tem mais esperança, não tem mais o que você tome que possa te salvar, mas aquela é uma esperança, ainda que seja, ou que tenha efeito placebo, como se diz, né, que não é efeito nenhum, pelo menos ganha essa esperança. Isso é cobrir a dignidade da pessoa humana constitucionalmente, não é? Isso é exercer os direitos humanos efetivamente, não é isso? Sim, exatamente. A efetivação dos direitos humanos, né? A sua ligação está falhando bastante, eu não sei se é o seu fone, o que é, dá uma corrigida. Mas, legal. Isso daí são políticas públicas e tudo mais que visam efetivar os direitos humanos, porque de nada adianta os direitos humanos estarem encartados na Constituição Federal se efetivamente eles não são cumpridos. Todos os direitos humanos, direito à saúde, direito à dignidade, à propriedade, todos os direitos humanos eles devem ser preservados. Então, professor, eu gostaria que se o senhor pudesse nos esclarecer, por exemplo, na questão sobre os direitos humanos, que é super importante,
Qual a razão de encontrarmos uma resistência tão grande no judiciário, principalmente no judiciário paulista, em negar, num geral, pedidos de liberdade de pessoas que encontram-se provisoriamente presas, com problemas de saúde, de negar a concessão de uso de medicamentos que fazem necessários à manutenção da vida daquela pessoa. E assim, isso tem, diuturnamente, a gente tem visto com um grande medo. Fala-se sobre uma tal reserva do possível. Isso aqui, tudo, na verdade, tudo, a vida em sociedade, ela é política a todo tempo, né? Então, tudo é política, na verdade. Tudo envolve política. Então, a gente percebe que tudo que trata de questão de saúde, trata de questão de medicamento, de hospitais e tudo mais, envolve muita política. Então, o grande problema dessas questões, do meu ponto de vista, é o lobby que é feito no Poder Judiciário, o lobby que é feito no Poder Executivo, o lobby que é feito no Poder Legislativo, para que determinadas questões relacionadas à saúde, que elas não prosperem, até porque existe interesse maior por trás disso. Então, é uma situação muito complicada, porque as pessoas elas falam das outras áreas, falam do judiciário, de corrupção, e outros ramos, né? Mas se tem um ramo que movimenta dinheiro, esse ramo é o ramo da saúde. E o ramo da saúde é uma situação complicada. Por envolver muito dinheiro, tem muita política, tem muito interesse por trás disso. Então, eu percebo que esse interesse político, muitas vezes, interesse político, empresarial e tudo mais, ele se sobrepõe a direitos humanos, a direitos fundamentais. Isso é muito triste, né? Mas o lobby da indústria farmacêutica, o lobby da saúde, não é uma coisa que acontece apenas no Brasil. É uma coisa que acontece no mundo inteiro. Você pode perceber essa questão, hoje em dia, da corrida aí pela vacina da Covid-19. Na verdade, existe muito interesse por trás disso. As indústrias farmacêuticas, elas não estão ali também apenas porque elas querem o bem da sociedade, mas muita gente está preocupada com o retorno financeiro que isso vai trazer para a sociedade, né? Então, essa é uma questão que tem que ser pensada também. E, infelizmente, as autoridades não poderiam deixar se levar por esse tipo de coisa, visto que elas são cercadas de uma série de garantias constitucionais. Mas, infelizmente, são seres humanos. E seres humanos nem sempre agem da melhor forma. Professor, o que eu queria também de perguntar seria sobre essa questão do ativismo judicial, né, que é o que mais tem se visto, né, hoje em dia, é o povo levar a situação ao que se deseja, e a autoridade muitas vezes se vê acuada, né? A gente percebe que o ativismo judicial ele tomou muita força de uns anos para cá, uns 10 a 15 anos para cá, o ativismo judicial cresceu muito. Eu acho que principalmente diante do baixo nível e da inércia do nosso poder legislativo em tomar determinadas atitudes, em regulamentar determinados assuntos. E aí essa falta de regulamentação, essa inércia do poder legislativo, ela faz com que o poder judiciário faça as vezes do poder legislativo. Mas isso não é a forma mais adequada, né? Porque nós elegemos pessoas, confiamos nessas pessoas, e essas pessoas que são os representantes do Poder Legislativo que deveriam resolver todos os problemas, apresentando projeto de lei e resolvendo essas questões. Mas, infelizmente, o Poder Legislativo no Brasil já não é de hoje que eu acho que ele não vem cumprindo o seu papel. Eu acho que isso é em decorrência disso que o próprio Poder Legislativo perdeu muita credibilidade com a sociedade. Eu acho que o Poder Legislativo já teve muito mais credibilidade. E hoje não tem. Infelizmente, acaba não tendo por causa disso. E daí acaba surgindo, do meu ponto de vista, o ativismo judicial. E essa grande polêmica que se surgiu no caso da blogueira lá, da senhora Mari Ferrer, ela saiu de um nível de seguidores na plataforma do Instagram de, sei lá, 20, 30 seguidores para quase 700 mil seguidores. Isso interferia? O doutor acha que isso teve uma grande influência nesse processo que acabou vazando, enfim?
esta foi até uma alegação feita por parte do advogado durante a audiência, né? Eu, quando comecei a escutar sobre o assunto, começaram a falar de estupro culposo e tal, geralmente quando eu vejo uma notícia de uma proporção como essa, geralmente eu tenho uma certa cautela em fazer algum tipo de comentário, porque eu vi que muita gente, até mesmo sem ter qualquer tipo de contato com a decisão judicial e sem assistir o vídeo, já saiu fazendo vários tipos de manifestações contra ou a favor e tudo mais. Até o rapaz da Jovem Pan foi tomar partido, acabou sendo demitido da Jovem Pan, da Record e tal. Eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de cautela ao se manifestar. O que acontece? Eu percebi, assistindo o vídeo da audiência depois com mais calma, eu percebi que aquela audiência, ela já começou errada, né? A audiência já começou numa situação bem conturbada, a moça estava bem abalada com tudo que aconteceu. Na minha opinião, o magistrado não deveria ter dado prosseguimento àquela audiência, tá? Porque a moça não estava nem sequer conseguindo responder de forma objetiva às perguntas que estavam sendo realizadas. E aí, com base nisso, acabou se tornando um caos, né? Aquela audiência, né? E aí a mídia teve acesso a essa informação e um canal de comunicação já colocou logo de plano o tal do estupro culposo, quando na verdade isso aí nem sequer constava das peças dos autos, entendeu? Então, uma situação complicada. Assim, se o canal de comunicação queria atingir, chamar atenção, na verdade não conseguiu, porque ele teve uma sacada muito boa, mas agora, do ponto de vista jurídico, na verdade fugiu totalmente o que foi debatido em audiência. É verdade, eu percebi, eu assisti um pouco essa... um pouco não, né? Vou ser bem sincero, eu assisti todas as 3 horas de audiência para poder entender essa história do estupro culposo, que realmente eu falei, poxa, será que alguma coisa aconteceu de errado? Os professores que me deram a aula lá na faculdade erraram em alguma coisa? Os professores que lecionaram direito penal e erraram em alguma coisa, só apareceu... Na verdade, eles aproveitaram dessa chamada muito bem feita do ponto de vista comunicativo. Acho que foi uma sacada muito inteligente, mas é importante que a sociedade saiba que na verdade não existe a figura do estupro culposo no direito penal, né? Então as pessoas têm que entender o seguinte: o crime doloso é aquele crime que a pessoa tem, o sujeito tem a intenção de praticar o crime, e o crime culposo é aquele onde o sujeito deixou de agir com o devido dever de cuidado, tá certo? Seria a negligência, a imprudência ou a imperícia. Mas quando nós estamos falando de crime contra a dignidade sexual, doutor, é importante a sociedade saber que, na verdade, não existe crime culposo quando eu estou falando de crime contra a dignidade sexual. Não existe o estupro sem querer, ou sem querer querendo. Na verdade, não existe isso. Então a mídia acabou se aproveitando dessa situação. É verdade. E se aproveitou bastante, né? Levou à estratosfera essa questão, despertando os mais nobres e os menos nobres sentimentos, né? Tanto em face do acusado, quanto em face da vítima, né? Que acabaram tendo as suas vidas, ambos tiveram suas vidas expostas a um tribunal imenso, que foi a internet. Como que o doutor vê esse tipo de abertura do judiciário, né? Como eu falei, eu acho que em momento algum um vídeo desse poderia ter sido divulgado, né, desde o início. Isso aí é uma questão sigilosa, uma questão muito complicada, porque envolve ali a dignidade da moça. Então, não sei como que um vídeo desse foi parar na internet. Eu não consigo entender a autoridade que deixou com que isso vazasse. Na verdade, na minha opinião, ela cometeu um crime, porque ela violou, então, um segredo profissional. Isso é uma coisa muito complicada. E é como eu falei para o doutor, na minha opinião, a audiência já começou complicada, né? É verdade. Então, do meu ponto de vista, se a moça não tinha condições de participar da audiência, a audiência tinha que ter sido interrompida.
até porque da forma que ela foi questionada na audiência, ela foi questionada sobre questões, no meu ponto de vista, que não tinham relação com o fato. Até porque, para a questão da configuração do estupro, questões particulares ou fotos do Instagram ou do Facebook da moça, e nada corroboram, e nada colaboram com a configuração ou não do crime de estupro de vulnerável. Tá certo? Professor, mas por que ela foi, por que houve então uma discussão de estupro de vulnerável e não estupro comum? É porque na verdade existe uma discussão no processo se ela estaria embriagada ou se ela estaria sob efeito de algum entorpecente. Mas na verdade, pelo que nós analisamos da audiência, na verdade não foi comprovado isso, mas a moça diz que ela não estava bem, ela não estava em perfeitas condições mentais quando ela teve a relação sexual com o rapaz. Mas assim, doutor, eu atuo há muitos anos na área criminal, já atuei em dezenas de processos envolvendo crimes contra a dignidade sexual, e eu vejo como é difícil trabalhar com esse tipo de crime. Porque muitas vezes fica a palavra da vítima contra a palavra do réu, contra a palavra do acusado. Porque esse tipo de crime é o que nós chamamos, são crimes praticados às escuras. Então, crimes praticados às escuras não tem testemunha. Então, o juiz ele tem que ter muita cautela também, né, ao condenar alguém. Porque ele mesmo disse na sentença dele, é melhor eu absolver o culpado do que condenar um inocente. Então, é uma situação complicada. E o juiz, ele também não absolveu o sujeito informando que o réu não praticou o crime. O que o juiz proferiu foi uma sentença absolutória por insuficiência de provas, né? Porque o ônus da prova ali, esse ônus da prova, ele cabia ao órgão acusador, que no caso era o Ministério Público e a Defensoria Pública, porque ela estava sendo assistida também pela Defensoria Pública no caso concreto, tá? Mas não foi isso que aconteceu. E tem uma outra grande discussão também, doutor Rodrigo, que esbarra no artigo 385 do Código de Processo Penal, se o juiz poderia condenar o acusado. Até porque existe um entendimento doutrinário hoje mais moderno, que quando o promotor de justiça faz o pedido de absolvição, o juiz não pode condenar o acusado, porque faltaria então o interesse de agir. Porque se o próprio titular da ação penal, que é o Ministério Público, fez o pedido de absolvição, faltaria interesse de agir para que ocorresse a condenação então do rapaz. Então, o próprio Ministério Público, ele não sentiu segurança para efetuar a condenação. Mas eu acho que o mais triste de tudo isso não é se o homicídio foi doloso, se o estupro foi doloso, se o estupro foi culposo, na verdade, se o juiz podia condenar ou se ele não podia condenar. Eu acho que o mais triste de tudo isso, doutor, foi a forma como a moça foi tratada em audiência. Né? Ela estava se explicando ali de uma forma extremamente vexatória, e se o juiz percebeu que ela não tinha condições de responder às perguntas, no meu ponto de vista, ele deveria ter interrompido essa audiência e ter remarcado essa audiência, porque isso não pode acontecer. E o mais triste ainda foi que as duas pessoas, os dois profissionais que estavam lá para poder representá-la, não a representaram, porque ela, como vítima, ela é representada ali pelo Ministério Público, porque se trata de uma ação penal pública incondicionada, no qual o MP é o titular da ação penal. E fora isso, ela ainda tinha um assistente de acusação ali no caso concreto, que era a Defensoria Pública. Então, eu achei muito interessante o que foi comentado pela mídia posteriormente. Não foi apenas a agressão institucional que essa moça sofreu por parte do Poder Judiciário, mas também a omissão dos demais profissionais que estavam na sala de audiência, que em momento algum fizeram a intervenção pedindo para que aquela audiência fosse interrompida ou para que aquelas agressões cessassem.
né? Pelo que eu percebi, o profissional da advocacia chegou até a xingar a moça durante a audiência, né? Se ela é mentirosa e tal, mas uma oitiva não deve ser feita dessa forma, né? E o juiz é que preside a audiência, o juiz também tem que colocar ordem nos trabalhos, né? Mas assim, eu sempre costumo dizer para os meus alunos o seguinte, que o advogado, para ser corajoso, em momento algum ele precisa ser desrespeitoso. Para ele ser combativo, ele também não precisa ofender ninguém. Então, do meu ponto de vista, tudo isso foi complicado, principalmente pela falta de pulso do magistrado em tocar a audiência, no meu entendimento. Isso, em toda audiência que eu assisti, eu percebi que a vítima se comportou de uma forma a se sentir acuada, a se sentir oprimida. E ao invés de... Eu acho que faltou um pouco de tato da Defensoria Pública, da pessoa do advogado da Defensoria Pública, em anteriormente explicar como seria a audiência, de que forma ela ocorreria. Existe uma questão sobre a questão da proximidade da pessoa, da vítima com o advogado, né, o defensor público, que não existia. Isso ela disse logo no começo, porque ela falou, olha, eu mandei uma série de e-mails para a doutora X, tentei contato com o doutor Y, né, mas não tive resposta. Então isso acabou trazendo um grande prejuízo, né, porque essa falta de proximidade poderia ter melhorado muito o relacionamento em audiência, de falar, olha, você tem que responder tais perguntas, porque também no momento da resposta da pergunta, que deveria ser objetiva, ela começou isso é normal, né? A gente trabalha com isso todo dia, sabe que às vezes a pessoa acaba se exaltando um pouco mais em razão da violência que possivelmente tenha sofrido, né, doutor? Então, mas isso revela, por um outro lado também, doutor, que eu não tenho refletido até hoje, essa questão do machismo estrutural, né? É que às vezes ele é tão agressivo e velado que às vezes nós nem percebemos isso. Então, talvez essa audiência ela possa servir como parâmetro para a criação de políticas públicas para alterar esse tipo de coisa. E toda vez que for, por exemplo, uma vítima mulher, num crime contra a dignidade sexual, que tenha, por exemplo, o acompanhamento de uma psicóloga, né? ou talvez de uma promotora, ou talvez ali a melhor pessoa para isso seria uma defensora pública, que tivesse ali uma mulher, para que ela se sentisse mais acolhida, né? Porque o que acontece, da forma que aconteceu ali a audiência, parece que ela ficou desamparada, né? Parece que a moça ficou sem amparo. Ela falou, eu estou aqui, estou sendo ofendida, estou sendo agredida e não tem ninguém aqui para me acompanhar. Então eu achei que talvez seja um momento de reflexão, um momento importante, porque esse machismo às vezes ele acontece, ele está aí por trás e nós nem percebemos. Né? É verdade, nós temos hoje no Brasil, já de muito tempo, um patriarcado, né? Ou seja, isso vem já de muito tempo e não é daqui só, né? Não é só da nossa cultura, nós recebemos isso dos nossos queridos amigos portugueses, né? Sim. Por trás disso tem um viés histórico, tem um viés cultural, tem uma série de coisas por trás disso que precisa ser repensada, né? Na verdade, tem muita coisa aí que não tá bacana, né? Não tá legal. Mas, por outro lado, também, eu fiquei pensando, doutor, como eu já atuei num caso de grande repercussão, um pouco tempo atrás, bem parecido como esse, que a moça foi vítima de um crime de estupro, e como é importante a figura do assistente de acusação, né? Então, se a família tem a condição, como é importante um assistente de acusação, porque o assistente de acusação pode fazer toda a diferença. Porque um assistente de acusação mais combativo ali naquela audiência, talvez ele tivesse tomado a frente e tivesse interrompido tudo o que aconteceu no caso concreto. É verdade. Eu sempre falo aqui no canal para o pessoal do Instituto e nas minhas redes sociais que a grande importância do advogado na atuação na sociedade, porque
não importa. Muitas vezes lá no Detran, por exemplo, aqui de São Paulo, faça você mesmo o seu recurso, não contrate um advogado, não precisa. O próprio Tribunal de Justiça, com as investidas que faz junto ao juizado especial, civil, diz, não precisa de advogado, vem você resolve a sua questão. Só que o grande problema é, a hora que você pessoa que não tem nenhum conhecimento jurídico, vai se deparar com a parte contrária, que seja a parte contrária, por exemplo, um promotor de justiça, você vai estar lidando com um camarada que tem, no mínimo, uma formação acadêmica em direito, que para chegar ao nível de promotor de justiça, ele, além de ter esse conhecimento, ele teve que ter uma certa bagagem jurídica e também passar num concurso que é extremamente rígido, e é contra este que você muitas vezes vai contender, ou com um advogado geral da União, no caso contra o INSS, e assim por diante. Então, se você não tiver assistido advogado, porque você tem essa ilusão, né, ou colocaram na sua cabeça, te iludiram para que você não vá com o advogado, porque o advogado só vai servir para tomar teu dinheiro, você vai cometer um grave erro, né, e incorrer num grave erro que pode, em algumas searas, alguns lugares do direito brasileiro, incorrer até na sua prisão, né, que é um cerceamento da liberdade. Eu acho que isso ninguém quer, né? Exatamente. E por um outro lado também, eu acho que essas imagens em leitura, não é apenas essa, mas outras que estão acontecendo, com a divulgação das imagens, por um outro lado, doutor, ela está trazendo à tona qual é a postura, muitas vezes, dentro da audiência, o que acontece dentro de uma audiência judicial. E isso está sendo importante também, porque eu fico só imaginando, doutor, o que não acontecia antes das audiências serem filmadas. Porque se isso tudo acontece com a publicidade, com tudo sendo gravado, eu fico só imaginando o que não acontecia antes, sem as gravações, como que eram feitas as audiências, como que a vítima era tratada, como o réu era tratado, como as testemunhas eram tratadas quando ninguém estava vendo. Então, por um outro lado também, eu acho que essas videoconferências também elas estão servindo para que venha à tona isso, e talvez nós possamos evoluir com tudo isso, com um novo preparo, com novas políticas públicas e tudo mais. Eu acho que as pessoas estão se revelando por demais nesse novo viés aí, através da informática e das videoconferências, né? Quiçá os nossos queridos ministros que acabaram por si aparecendo numa situação bem vexatória, né? O cuidado deve ser extremo e, de fato, nós vimos diversas vezes, quantas vezes em audiência criminal eu vi a testemunha sendo rechaçada, e não precisa ser muito longe, não precisa ser na área criminal não, doutor, só quanto das audiências trabalhistas lá no fórum da Barra Funda, quantas vezes eu vi advogado sendo massacrado pelo magistrado e no salão em volta, todo mundo calado, todo mundo de boca fechada, sem dar um ar, sem abrir a boca para dizer, excelência, pela ordem, isso não está certo. Eu costumava não chegar nem muito cedo das audiências que fazia na área trabalhista, para não causar confusão, porque eu participei de 2 confusões do Tribunal de Justiça lá no Barra Funda, onde o juiz simplesmente falou, não vou fazer como está em ata, e acabou. E o advogado falou, vocês não, por favor, pelo menos faz constar na ata, né, dizer que eu tal coisa, né? E o juiz, não vou constar, só que é eu que mando aqui, viu? Não é você que manda aqui. E eu acabei me insurgindo nessa situação, deu uma confusão enorme, precisou chamar a pessoa da prerrogativas, mas no final das contas ficou consignado em ata e, enfim, a gente acaba ficando marcado com isso, né? Mas eu penso que aquele que defende, que está defendendo o teu colega, o teu próximo, ele está se defendendo, porque e defendendo o seu colega, o seu próximo, está defendendo toda a sociedade, porque essa é a função do advogado, é defender não a si só. Quando defende a si os seus direitos, suas prerrogativas, na verdade ele defende o direito do cidadão na sua grande plenitude, porque um dos artigos que eu acredito que é um direito maior da população,
do cidadão do que do advogado é o artigo 7º. Não sei se o doutor concorda comigo. Eu concordo plenamente. E voltando à questão do tratamento e do treinamento, eu percebo que as faculdades também elas têm que repensar a sua grade, né? Porque a gente tem que repensar, por exemplo, essa questão do machismo é uma questão que tem que ser discutida nas faculdades. A questão do machismo, a questão do racismo, a questão da violência estrutural, a questão do abuso de autoridade, né? Então, eu acho que uma faculdade não deve servir apenas para que as pessoas fiquem decorando artigos de lei para responder uma prova de X, né? Que nós chamamos são as provas objetivas. Eu acho que nós temos que treinar profissionais para lidar com os seres humanos e profissionais que sejam verdadeiros pacificadores sociais, porque o que eu percebi ali na audiência, como foi a audiência da Mariana, porque ali não tinha nada de pacificação social. Parece que a moça foi revitimizada, né? Então, uma situação que era para ter sido resolvida, na verdade, jogaram mais lenha na fogueira ainda, e quer dizer, a moça foi vítima 2 vezes. Primeira, em tese, por ter sido vítima do estupro, e agora, na segunda, na audiência, né? Então, como eu vi uma colega minha que é ativista em direitos humanos, ela falou assim, todas as mulheres acabaram sendo estupradas juntas, né? Porque quando a moça foi tratada daquela forma, as outras mulheres também acabaram sendo violentadas também. Professor, tem uma questão muito, muito interessante que, pensando sobre isso, nós tivemos há pouco tempo atrás o caso do João de Deus, né? Que teve uma série de mulheres que indicaram ter sido violentadas por ele, enfim, sofreram algum tipo de violência sexual. E muitos casos desses não foi sequer possível comprovar com um exame pericial, né? Saber se houve realmente. Enfim, foi apenas a palavra das vítimas em si. E vejo que nesse caso da Mari Ferrer, no geral, a palavra dela não serviu para embasar o édito condenatório, ou seja, não serviu para embasar a condenação. Por que não serviu no caso do João de Deus? Serviu, ele tomou uma condenação realmente grande, e no caso dela isso pode não ter acontecido. Então, essa é uma situação complicada também, realmente. Eu acho que a palavra da vítima por si só, ela, no meu ponto de vista, ela não deve servir como base para a condenação. Eu acho que, na verdade, deve ser analisado todo o conjunto probatório, né? Que isso fica a critério do juiz. É o juiz que vai analisar, no caso concreto, se ele condena ou se ele absolve, né? É a mesma coisa, você vê uma situação bem interessante, o caso, não sei se era esse que você estava falando, que falhou um pouquinho a ligação, o caso do Robinho, né? O caso do Robinho lá na Itália, você pode perceber que a polícia italiana, ela teve o cuidado de, logo após a acusação feita pela moça, de grampear o telefone da moça e de grampear também o telefone do Robinho, porque senão acaba ficando a palavra de um contra o outro. Então, o que a polícia fez? Ela trabalhou muito bem na fase investigativa, grampeando o telefone, até com aqueles áudios que foram divulgados, para demonstrar que realmente tinha mais alguma coisa, que realmente teve a relação sexual. Então, o que eu digo? É muito importante uma investigação, tá? E uma investigação bem feita, porque entre a palavra da vítima e a palavra do réu, na maioria dos casos vai dar absolvição mesmo por insuficiência probatória, principalmente quando os dois são maiores e capazes, né? Eu acho que a única discussão que deu lá no caso da Mariana foi que os laudos toxicológicos que todos saíram, eles não comprovaram que ela realmente estava embriagada ou sob o efeito de qualquer outro tipo de entorpecente. Então, quer dizer, o órgão acusador até tentou produzir outras provas para tentar corroborar ainda mais, mas isso não foi possível. Então, com base nisso, o juiz acabou entendendo que era o caso da absolvição. É verdade. Eu estava falando, na verdade, do caso do João de Deus. Chegou aí agora, perfeito? Será? O caso do João de Deus, né? O João de Deus também é a mesma coisa, né? Fica a palavra de um contra o outro, mas, assim, o que corrobora no caso do João de Deus é que não é apenas uma acusação, né? Na verdade, são várias acusações contra ele. Então, na verdade, é o que acaba pesando mais sobre ele. Entendi. Pelo que eu vi lá no caso da senhora Mariana também,
Uma coisa muito estranha foi que o acusado, ele chegou a dizer em um determinado momento que a delegada lá de Santa Catarina o pressionou para que ele fosse à delegacia para prestar o seu depoimento, dizendo que caso ele não comparecesse, caso ele não aparecesse, que ela ia divulgar, em suma, né, que ela ia divulgar nas redes sociais o rosto dele, a cara dele, e que ia ficar muito estranho. E outra coisa, também fala-se do nome do Roberto Marinho Neto, né? Ou seja, a gente vê ali que é uma luta de gigantes, então, né? Você vê que tem uma luta de classe ali muito grande também, né? E são duas coisas que me chamaram a atenção, né? Que eu acho assim, o fato de uma menina de 21 anos, virgem, ter uma relação sexual a primeira vez naquelas condições, como ela mesma falou, eu me preservei tanto tempo, não seria para ter a minha primeira relação sexual da forma que foi feita. É uma coisa que chama a atenção, né? Agora, por outro lado, uma coisa que chama a atenção também é que ela estava com um vestido e esse vestido também não foi entregue à polícia. E ela mesma disse que esse vestido foi entregue, foi levado para o exterior para a segurança, né? Mas assim, por que esse vestido não foi entregue? Essa que é a dúvida. Agora, uma outra coisa também favorável a ela, que eu acho que foi talvez uma falha investigativa, ela falou por que no outro dia não foi feita a perícia lá na boate, né? Então, é um problema também na investigação que ela mesma questiona, né? Um questionamento que deveria ter sido feito pelos técnicos e que ela acaba fazendo, né? É verdade. Professor, vejo também o seguinte, né? Será que, conjecturando, né? Será que se porventura o acusado fosse de origem humilde, sem sequer o segundo grau completo, será que ele estaria absolvido hoje? Já estaria preso faz tempo, doutor. Já estaria preso faz tempo. A nossa justiça, na verdade, ela é muito seletiva, né? Pouca gente sabe disso. Né? Muito seletiva, muito, né? Então, realmente é uma situação bem complicada, né? Uma situação aí, um problema que o Poder Judiciário precisa debater melhor isso daí. Professor, me diz o seguinte, qual é a melhor forma de encarar, eu como cidadão, qual é a melhor forma de encarar uma situação como essa? Eu chego na minha caixa de e-mail ou nas minhas redes sociais uma foto de um cara sendo acusado de ser um estuprador e uma moça dizendo que foi vitimizada, enfim, tomando as proporções que tomou. Qual é a melhor coisa a se fazer? Continuar divulgando isso, empurrando para frente, tentar parar por ali? Qual que você acha? Qual que o doutor acha que é a melhor solução? Então, doutor, nós assim, como operadores do direito, eu ainda acredito nas instituições, tá? Então, eu acho que o boletim de ocorrência deve ser realizado mesmo. Eu acho que, por exemplo, nós temos em São Paulo, nós temos o Hospital Pérola Barton, que é um hospital extremamente preparado para atender as vítimas de crime sexual. Eu já tive vários processos em que as vítimas passaram pelo Pérola Barton e foram extremamente bem atendidas, com atendimento psicológico, o exame foi feito com o mais alto respeito. Então, acho que assim, doutor, nós temos que acreditar na justiça também. E agora nós não podemos deixar tudo para lá, né? Porque como é que nós vamos fazer? Não faça mais o boletim de ocorrência, não procure mais a polícia, não procure o judiciário. É uma questão técnica que vai ter que ser debatida caso a caso, mas eu acho que as vítimas não devem se sentir intimidadas com isso, e se isso acontecer, elas devem procurar as autoridades policiais realmente para que as providências cabíveis sejam tomadas. Então, uma mulher que se sente violentada ou que tenha sido violentada, porque hoje em dia o estupro nem necessariamente é a conjunção carnal, né? Ou seja, Sim. Como o que ela deve fazer quando ela se sentir violentada? Quer seja, assim, uma situação que pode ser muito comum, em pessoas que estão talvez até nos assistindo, né? Uma mulher casada que ela pode ser vítima de estupro em casa, uma mulher casada? Pode sim, e com certeza. Para que tenha o crime de estupro, não necessariamente tem que ter a conjunção carnal, que é o que nós chamamos da introdução do pênis viril na vagina. Qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal
já é o suficiente para a configuração do crime de estupro. Então, eu acho que assim, a menor dúvida que ela tiver, ela deve procurar a autoridade policial ou deve procurar um advogado especialista na área para que ela tenha a melhor orientação possível. Mas eu acho que assim, na dúvida, é melhor procurar a autoridade. Claro, sem dúvida. Doutor, tem também, e tem muito, hoje em dia, com o advento da Lei Maria da Penha, muitos profissionais do direito que acabam indicando a utilização das medidas protetivas de urgência para, na verdade, tomar frente de um processo de divórcio, de separação. Isso é um grande risco, né? Agir falsamente... Isso é um grande risco, e o profissional do direito deve ter muita cautela com isso também, porque ele pode acabar sofrendo as consequências disso em um outro processo, né? Eu acho que assim, as medidas protetivas de urgência, elas devem ser requeridas e deferidas quando realmente necessárias, né? E não como instrumento de coação moral, instrumento de violência, ou instrumento até de alienação parental. Na verdade, eu percebo que elas devem ser utilizadas realmente da melhor forma. O que, na verdade, na prática acaba não acontecendo. Nós sabemos muito bem disso, né? É verdade. Doutor, só mais uma questão importante. Os homens relatam muito essa questão da violência doméstica, como se sentem muitas vezes injustiçados. É claro que homens honrados como nós, quando a gente para pensar numa situação de estupro, não dá para imaginar uma pessoa ter prazer com a outra sendo violentada. É uma coisa totalmente inconcebível. Da mesma forma, imaginar qualquer agressão que seja, quer seja num relacionamento homoafetivo, quer seja num relacionamento não homoafetivo, né? Ou seja, mas a violência existe. E existe dos dois lados. A grande verdade é que só existe guarida atualmente, com a Lei Maria da Penha, para a mulher. E como fica, constitucionalmente falando, a questão da igualdade do direito nesse sentido? Como é que o doutor pensa sobre isso? Então, doutor, na verdade, a Constituição diz que nós temos que tratar os iguais de forma desigual, né? E assim por consequência, né? Então, o que acontece? Porque nós sabemos por que existe a lei de violência doméstica. Porque ainda existe um machismo muito forte ainda na nossa sociedade. O dia que esse machismo não existir mais, não vai precisar mais da lei de violência doméstica. Mas a realidade não é essa. Os índices demonstram que ainda é muito alto o índice de agressão às mulheres no Brasil. É a mesma coisa que eu falo do Código de Defesa do Consumidor. Só existe o Código de Defesa do Consumidor porque existiu muito abuso e existe ainda por parte das empresas contra o consumidor. Então, enquanto esses abusos acontecem, nós vamos precisar dessas leis protetivas. Mas é lógico que nem todo mundo usa essa lei protetiva como, na verdade, ela deveria ser usada. E tem gente que acaba se aproveitando dessa situação, como nós estávamos falando, o que acontece, às vezes, na questão das medidas protetivas de urgência. Mas aí cabe ao Poder Judiciário analisar caso a caso, afastando as medidas cautelares quando necessário, oferecendo a possibilidade do contraditório, da ampla defesa, para que realmente a justiça seja feita, né? Não, maravilha, maravilha. Professor, eu agradeço demais a tua participação no dia de hoje. Tenho certeza que edificou muito os conhecimentos de todos nós. Tenho certeza que muita gente que nos ouviu hoje está um pouco mais sabido. E isso é importante. Aqui a linguagem não é exatamente a jurídica, aqui a linguagem é a mais não formal possível para que as pessoas possam nos entender. Espero que todos tenham conseguido compreender que a grande verdade da questão é que temos hoje um país de dimensões enormes, com diversos níveis culturais, com políticas públicas insuficientes, ou seja, que não atendem a melhoria da dignidade da pessoa humana quando diz respeito efetivamente ao trato pessoal entre os próprios pares, né? Que essa é a grande história, mas a responsabilidade não é de cada um tão somente, a responsabilidade é do poder público, que tem que manter políticas públicas para que isso possa melhorar, e com isso os investimentos em outras áreas
da vida possam se aprofundar e serem melhores, né? Muito obrigado. Sim. Eu que agradeço, estou à disposição sempre que preciso. Um abraço, professor. Grande abraço. Até logo. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá. Vamos lá. Agora somos somente nós. Bom, pessoal, foi bem bacana esse bate-papo com o Dr. Ricardo Martins. O Dr. Ricardo Martins, para quem não sabe, ele foi um dos meus professores na graduação. Ele me suportou lá na faculdade, os meus questionamentos, e hoje um grande colega de profissão, trabalhamos em algumas situações juntos, e é um cara que é fantástico em tudo que faz. Eu agradeço demais a oportunidade de poder tê-lo trazido aqui hoje para esse bate-papo nosso. Eu quero saber de vocês aí, se vocês têm algum tipo de pergunta, algum tipo de questionamento que possa ser esclarecido. Se tiver, eu estou à disposição de vocês. Eu acho muito importante a gente tratar desses esclarecimentos. Agora, eu quero trazer um pequeno, para o nosso final aqui, quero trazer algumas informações importantes. As informações importantes que eu tenho para trazer é que, com relação à fosfoetanolamina sintética, nós teremos breves novidades com respeito à fase de testes clínicos, que hoje a gente já sabe que está em fase 3, em fase humanos. A gente estava em uma fase anterior e agora já estamos em fase 3, então certamente teremos muitas boas informações, muitas boas novas nesse sentido. E alertá-los que, se você precisar adquirir ou tem intenção de adquirir essa substância, não compre de nenhum lugar que possa te oferecer alguma vantagem gigantesca ou te trazer, olha, compra aí, acessa o link, você pode ser vítima de golpe, né? Podem levar para você uma substância chamada farinha, né? E você pagando por outra coisa. Então, tome sempre muito cuidado. Os consultores daqui do Instituto É Seu Direito de Saber, que atuam aqui fortemente, eles não estão aqui, como eu já disse outras vezes, não estão aqui para vender nada para vocês, estão aqui para auxiliar vocês e levar um tratamento mais humanitário, levar um tratamento mais humano e poder indicar para vocês, sim, algo de extrema confiança aqui. Caso você precise ou necessite, o meio é o meio judicial, tem que se entrar com uma ação no Poder Judiciário, onde você residir, não importa onde você reside, se aqui em São Paulo, se em Santa Catarina, se no Rio Grande do Sul, para poder entrar com uma ação judicial para concessão de alvará. E aí o Laboratório Baruch vai fornecer para vocês, tá? Se vocês precisarem dessa fósforo. E aí vocês podem procurar a mim diretamente ou até os consultores que estão aí, que vão indicar a melhor forma, tá bom? E a gente vai bater um papo super tranquilo. Eu vou estar pronto para explicar para vocês. É muito simples. O que vocês vão precisar me enviar é claro, cópia de documentos pessoais, laudos médicos que indiquem que você possui neoplasia maligna ou qualquer outra ramificação desse tipo de doença. Não precisa de prescrição médica. A prescrição médica não é necessária nesse tipo de ação, tá bom? E a gente vai ingressar com a ação e certamente você vai fazer uso dessa substância também, né? Eu agradeço demais aí a Gisele, eu agradeço demais aí a Márcia, o Vitor, que estão presentes aí mais uma vez, lutando para que essa chama da fósforo não se apague. Então, não esqueci, em tudo que se poste lá, hashtag fósforo, como é que foi que eu coloquei? Cadê? Vamos lá? Hashtag fósforo. Alguém me ajuda aí, Gi, me ajuda aí. Hashtag fósforo, fósforo vive, hashtag fósforo, sempre com hashtag fósforo. Por quê? Precisamos levar essa discussão de volta para o Supremo Tribunal Federal, tá? De uma forma melhor, de uma forma diferente, de uma forma que vai trazer a todos, de certa forma,
um tratamento digno, baseado nas experiências que já se encontram aqui no nosso instituto, na página do nosso instituto, né? Ou seja, o que mais se encontra aqui são pessoas que estão tendo melhoras significativas, são pessoas que estão melhorando a sua qualidade de vida, e é importantíssimo, isso é importantíssimo, isso vai trazer apenas para nós um viés humanitário, né? Porque é promissor, é brasileiro, essa formulação é brasileira, outras formulações são estrangeiras, mas são feitas por brasileiros, são feitas nos Estados Unidos, são feitas em Bangladesh, são feitas em qualquer outro lugar do mundo, mas em uma grande parte brasileiras, de pessoas que estão no dia a dia lutando para que você possa ter uma vida melhor, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço que vocês tenham uma ótima sexta-feira, que o sábado que está começando, que vai começar amanhã, seja um sábado de sol, alegre, feliz, que você possa compartilhar isso com seus familiares, com seus amigos, e que a vida seja cada vez mais bela, tá bom? Ótima noite, durmam com Deus. Pai.